Antônio da Luz, tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo, Marcelo. Melhor agora estando com você aqui junto contigo aqui no seu programa. Ô, Antônio, nós estamos às vésperas do anúncio aí do Plano Safra, mas a gente sabe que todo setor fica nessa ansiedade, qual vai ser a taxa de juros, quanto que vai ser liberado, qual o critério para o pequeno, para o grande, para o médio, para a agricultura familiar. E o programa hoje existente, ele começou lá atrás, em 1965, e vem sendo renovado ano a ano. Só que de lá para cá, a agricultura mudou muito. Hoje ela é uma agricultura intensiva, existe duas, três safras por ano, existe muitos sistemas de irrigação, onde a atividade agrícola é contínua, todos os dias tem operação na fazenda. E, no meu ponto de vista, não faz mais sentido essa pompa desse anúncio do novo Plano Safra. Na minha opinião, nós deveríamos ter os financiamentos disponíveis periodicamente, o dia que o agricultor, o pecuarista precisar. É assim que, quando eu ou você queremos comprar um carro, nós vamos lá no banco, fazemos um financiamento e compramos o carro. O limite é se nós temos crédito para captar aquele determinado recurso. É claro que a gente sabe, Antônio, que tem uma quantidade X de dinheiro que é a taxa de equalização, que é um certo subsídio que o governo federal faz para o setor, principalmente para os produtores menores, né? Mas isso também poderia ser planejado ao longo do ano em um formato que isso funcionasse de forma normal, né? Operacionalmente funcional. Como é que você vê essa possibilidade? Você acha que nós vamos chegar nisso um dia ou nós vamos continuar tendo essa pompa de uma vez por ano anunciar o Plano Safra? Eu acho que a gente já está chegando, Marcelo, só que pelas vias privadas e não pelas vias públicas. O mundo político ele ainda está muito preso ao anúncio do Plano Safra, porque ele cumpre um papel político muito importante. Você reúne lá uma série de autoridades no Palácio do Planalto, faz um grande anúncio, a mídia dá uma cobertura gigantesca, vira headline de tudo quanto é portal de agro e também de portais que não são de agro, jornais que de economia dão muita atenção, grandes jornais podem botar, pode ser que não coloque lá na manchete de capa, mas eles fazem cadernos imensos. Então, isso vira um circo, no bom sentido da palavra, aonde vira um grande espetáculo, o lançamento do Plano Safra. Isso tem dividendos políticos bastante robustos. E então o incentivo ele é muito mais político do que técnico. Então esse é um ponto importante. E eu acho que você fez um recorte histórico que de um lado, me poupa de falar uma série de coisas, mas por outro, me inspira a trazer aqui alguns detalhes. Quando nós fizemos lá, começamos o Plano Safra em 2000, na década de 60, ele tinha um papel muito importante. Por que Plano Safra, Marcelo? Naquela época, a gente tem que, sobretudo o pessoal mais jovem, né? Precisa entender o Brasil daquela época, que eu não era nascido, tá? Já bem claro, mas por força de profissão eu estudei exaustivamente essas questões. Na década de 60, o brasileiro não tinha garantia que haveria comida. Isso é uma questão importante. Hoje, ninguém tem preocupação, Marcelo, se vai chegar na prateleira do supermercado e vai ter comida ou não vai ter comida. Isso a gente não discute, isso é automático. A Nós, gente pode não ter dinheiro para comprar comida, sim, mas ela está lá, mas aí é né? outro problema. Mas a É, comida vai estar lá. Nós não é, temos a menor dúvida disso. Mas exato. na década de 60 nós tínhamos dúvida. Nós tínhamos dúvida mesmo.
Primeiro, porque nós não produzíamos tudo o que o brasileiro consumia, nós éramos dependentes de importações e nós não tínhamos uma rede de distribuição como nós temos hoje. Então, o Brasil ele criou uma série de companhias com o objetivo de estatais, né, com o objetivo de garantir abastecimento. Cada um cuidava de uma parte que depois, na década de 90, virou tudo Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Então, era importante o Brasil ter um plano. Marcelo, em Minas Gerais, onde você mora, nós temos que produzir tal coisa. Tem que produzir café, tem que produzir leite, tem que produzir determinados produtos para abastecer o país. Antônio, aí no Rio Grande do Sul, onde você mora, tem que produzir carne bovina, tem que produzir arroz, tem que... Ou seja, havia um plano do que produzir. E baseado nesse plano do que produzir, havia um sistema de financiamento para incentivar as pessoas a produzir aquilo que era necessário para o abastecimento da população brasileira. Hoje, nós somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós produzimos muito, muito, muito mais do que o brasileiro é capaz de consumir. Nós temos zero preocupação se vai ter produto na prateleira ou não vai ter produto na prateleira. Zero preocupação com isso. Então o Brasil não precisa mais ter preocupação com abastecimento. Que, aliás, esse é um ponto que aí revela duas questões importantes. Aliás, três questões importantes. Primeiro, eu preciso ter um plano do que produzir? Não, né? Nós somos uma produção orientada a mercado e não a abastecimento. Segundo ponto, eu tenho que ter um crédito com um funcionamento que se preocupa com a garantia de abastecimento? Não. Terceiro, eu preciso ter uma companhia, uma estatal preocupada com o abastecimento? Não. Os desafios do Brasil hoje são outros, bem diferentes. Hoje, e como a gente vai mudando a realidade, mas nós não vamos atualizando o formato da política pública, porque aí eu volto ao ponto inicial. O formato de política pública, de planos safras anuais com anúncios, com regras, ele atende uma necessidade política e não É, factual da produção. exato. Então, nós fomos atualizando a realidade e não fomos atualizando o formato de política pública porque esta interessa à política e E não outra à coisa, né, realidade. Antônio? Pegando um pouquinho esse gancho que você deu, por exemplo, é anunciado o plano safra, o agricultor vai no banco, na semana seguinte e não tem o recurso, Sim, né? claro, porque, Isso é porque outra o coisa. funcionamento está diferente. Marcelo, na década, até o meio da década de 90, até 1995, para ser mais preciso, até ali a entrada em vigor do Plano Real, o Brasil, o governo brasileiro financiava a safra. Então nós temos lá desde 65 a 95 praticamente, nós temos 30 anos, o governo ele financiando a safra. Então Sim, o governo pegava o imposto que era pago pelos contribuintes e emprestava aos produtores rurais. Ou exato. seja, o funding, a origem do recurso era pública. O que Sim. dava ensejo e colorido a frases como plante que o João garante. Por que Sim. plante que o João garante? Porque era o Estado garantindo que haveria o recurso e não uma Eu era instituição. garoto nessa época e me lembro muito bem dessa frase. Plante que o João garante, é isso mesmo. Então você lembra também uma que também ficou famosa por parte dos produtores em forma de troça, que era o seguinte: plante pouco que o homem é louco. É, Lembra também dessa frase? lembro. Porque havia um desejo de garantia, mas nem sempre o orçamento acompanhava. Ainda mais aquela zoeira que era administrar o Brasil com a superinflação, E hiperinflação que tinha, nós e vivemos na tinha época. nessa época, Antônio, da minha infância que eu vivi,
um órgão que chamava SUNAB, que Sunab. era uma superintendência que administrava o abastecimento, né? E muitas E os vezes a preços. SUNAB, e os preços, né? E ela, muitas vezes, para equilibrar a oferta e demanda lá, muitas vezes, quando alguém subia preço, ela dava multa, não era isso? Sim, a Sunab era uma perversão, né? A Sunab era uma excrescência, uma coisa absurda e abjeta, absolutamente contra tudo que a gente estuda sobre funcionamento saudável de uma economia. A Sunab, na época que o ministro da Fazenda era o Funaro, ela chegou ao. Eu até escrevi um artigo científico que traz esse ponto, por isso que eu lembro desse assunto com clareza. Ela teve a coragem de trazer a Polícia Federal para ser membro da superintendência, para ter assento na superintendência, para o combate ao aumento de preços. O Brasil tentava resolver o problema da inflação com a força, isso é uma estupidez. Teve E confisco de boi confinado em 86, né? sim, mas Marcelo, quando você traz a polícia faz trabalho de polícia. O que polícia sabe fazer? Né? Coerção, uso da força, é o papel deles. Quando É, disseram para eles que eles eram parte do combate de preços, eles subiram num helicóptero e foram caçar boi no pasto, porque na é, cabeça doentia dos administradores da economia daquela época havia, na verdade, não uma doença inflacionária causada por os sucessivos erros de condução de política econômica, havia um boicote dos produtores. Então, a polícia foi lá caçar boi no pasto, prender pessoas, bater em pessoas, uma coisa absurda. Então, nós vivenciamos todas essas questões. E a partir de 1995, já com o Plano Real, com a economia funcionando, como mais parecido com o que nós começamos a ver hoje, a mesma equipe que fez o Plano Real teve uma sacada brilhante. Olha, o Estado não tem que financiar a agricultura, que tem que financiar são as instituições financeiras, os bancos, num primeiro momento, e depois as cooperativas de crédito vieram em seguida. Depois de 2002, sobretudo, que elas ramparam com algumas mudanças que nós tivemos no Manual de Crédito Rural. E estas e então, só que para manter o juro controlado, porque o Estado brasileiro foi o seguinte, tudo bem, eu não financio mais. Quem vai financiar são os bancos e cooperativas de crédito. Mas eu não abro mão de definir qual é o juro e quais são as regras. Olha, Marcelo, você pode pegar até X quantidade de recursos. Você vai se enquadrar ou em Pronaf, ou em Pronamp, ou demais produtores. E vai ter um juro X, Y e Z para cada nível, para cada enquadramento. E nós vamos ter também uma política de investimentos. Então, vai ter lá o Moder Frota, vai ter lá o PCA, enfim, estou dando exemplos, né? De coisas que existem hoje. Lá no início não tinham esse nome. E então os bancos passaram a financiar com o dinheiro deles, mas com regras públicas. Mas como é que eu faço para um banco financiar com o dinheiro dele com as minhas regras? Eu tenho que dar alguma vantagem. Então, o que o governo fez? Olha, instituições financeiras, você vai poder pegar uma parte dos depósitos compulsórios que você é obrigado a reter para combate à inflação. Isso é uma medida macroprudencial de controle inflacionário, que são os depósitos compulsórios. Você vai poder pegar depósito compulsório, mas direcionar para crédito rural. Você vai poder captar poupança, caderneta de poupança, e eu garanto a caderneta de poupança. Mas você vai ter que direcionar ou para imobiliário ou para crédito rural. A Caixa Econômica foi para o imobiliário, o Banco do Brasil para o rural. Então, ou seja, se criou um crédito direcionado, que é um problema também, tá? É um problema menor do que financiamento público, mas mas crédito direcionado também é uma coisa errada, não se faz. E aí o governo disse o seguinte: olha, você pode pegar esse dinheiro que é super barato para você, zero, custo zero, o depósito compulsório e caderneta de poupança, juro de poupança para o poupador de poupança, mas vai emprestar nas minhas regras. Até 2010, Marcelo, esse sistema funcionou bem. Então, durante 15 anos,
Tudo que os produtores precisavam pegar, eles conseguiam pegar nas necessidades deles. Então, se o Marcelo precisava 1 milhão, tinha 1 milhão de recurso controlado. Se o Marcelo precisasse 10 milhões, tinha 10 milhões de recursos controlados. Só que a partir de 2011, 12, não dava mais. Aí foi criados os recursos livres, que são recursos em que os bancos podem pegar o dinheiro que eles bem entenderem e emprestarem a título de crédito rural. Mas dentro do Manual do Crédito Rural, mas fora das regras. Ou seja, o banco pode emprestar o recurso ao juro que quiser e no limite que quiser. É uma operação entre produtor e instituição financeira, a decidido por eles. Aí eu passo a ter uma outra quantidade de dinheiro ofertado aos produtores, mas com outras fontes, vindo de LCAs, vindo de outras formas de captação. Só que aí não vai ser o juro do Plano Safra, vai ser o juro livre. E o Marcelo vai ter um juro, o Antônio vai ter outro. Depende da nossa condição creditícia. O Marcelo vai ter um limite, o Antônio vai ter outro, dependendo da nossa condição creditícia. E esse dinheiro, ele passou a complementar a necessidade de crédito que os produtores tinham controlado, ou seja, o Brasil não conseguia gerar a quantidade de controlado que os produtores precisavam pelo crescimento da agricultura. Então ele ia pegar 90% controlado e 10% livre. Isso começou ali em 2011, 2012. Só que, Marcelo, isto foi evoluindo. Os recursos livres começaram a compor um percentual cada vez maior da tomada de crédito dos produtores. E hoje, Marcelo, em 2026, 75% do recurso que o produtor toma, ele não tem controle, não tem subsídio por parte do governo, do Estado. Antônio, você falou um negócio interessante aí em relação ao limite de crédito e a situação de cada um, que eu vou ter um determinado limite, uma determinada taxa, você vai ter outro, e cada cidadão vai ter o seu, baseado no seu histórico creditício. Lá nos Estados Unidos, qualquer cidadão comum, ele constrói ao longo do tempo um ranking com os bancos. E aí ele vai, esse ranking vai sendo construído pela capacidade que ele tem de honrar os compromissos, de pagar no dia certo o cartão de crédito, de ter um saldo médio no banco, uma série de critérios lá que eles adotam para fazer um ranking, né? E depois de um certo tempo, você vai conquistando espaços. E eu me lembro quando eu abri uma conta lá nos Estados Unidos, eu tinha um limite muito pequeno no meu cartão de crédito. E à medida que eu fui usando, pagando em dia e tal, o meu crédito foi ampliando e o banco foi flexibilizando isso. Por que que esse critério não é adotado aqui no Brasil? Para que cada um de nós, como cidadão, como empresa, tenhamos um ranking e ficássemos meritoriamente ligados a uma taxa pelo nosso histórico e pela nossa capacidade. Esse é um excelente tema, Marcelo. Eu acho que nós temos aqui já algo semelhante, tá? Mas não com a formalidade que tem nos Estados Unidos. E isso tem muito a ver com as diferenças entre Estados Unidos e Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um cadastro positivo, mas nós temos uma série de regras que impedem o bom uso do cadastro positivo. E nós, no Brasil, nós queremos as políticas públicas, a legislação e, sobretudo, as decisões do Poder Judiciário, que muitas delas, para serem esdrúxulas, precisam melhorar muito, elas terminam contaminando
e fazendo uma diferença importante entre as pessoas, quando justamente elas queriam tornar todo mundo igual. Sim. Nós não podemos tratar desiguais igualmente, porque isto é uma. Injusto. Isto, É injusto. totalmente. É injusto e é uma violência eu tratar desiguais igualmente. Só que no Brasil a gente acha que igualdade social ela tem que ser levada ao extremo. Por isso que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Justamente porque a gente tenta igualar todo mundo. Só que isso não funciona. Então, o que acontece? No Brasil, os bancos, as instituições financeiras, de uma maneira geral, já fazem isso informalmente, só que cada um à sua, ao seu modo e ao seu jeito. Agora, isso tanto é verdade que isso já funciona. Por exemplo, nos meus clientes lá da Gromani, a gente sempre orienta, paga a conta. Ah, mas Antônio, paga. Ah, mas surgiu uma possibilidade, o governo deu aqui uma. Paga. Pode pagar? Paga. Por quê? Porque os sistemas bancários estão cada vez mais sofisticados e olhando cada vez mais para isso. Eu vou pegar duas empresas, tá? Vou citar duas empresas. Uma não pega crédito nunca e tem dinheiro aplicado. Outra pega dinheiro todo ano emprestado no banco E e não paga tem. todo ano certinho. Aí a empresa que nunca pediu empréstimo, sempre teve dinheiro aplicado, quer fazer um movimento de crescimento. E aí vai ao banco Ela não para tem. pedir dinheiro. Essa empresa pega menos dinheiro do que aquela que pega dinheiro todo ano e Nos paga Estados Unidos certinho. é Por assim quê? também. Nos Estados Porque a Unidos é instituição assim. financeira conhece aquela empresa como poupadora e não como devedora. Ela não tem um histórico de Exato. dever pagar certinho. Então, isso já é feito no Brasil, mas cada instituição ao seu modo. E eu acho que a grande razão para nós não termos um regulamento mais claro, como tem nos Estados Unidos, é justamente as incertezas que este regulamento vai ter, porque isso, na hora que cair no legislativo, cada parlamentar ou um grupo de parlamentares vai querer fazer as suas bondades para ficar bem com o povo. E o judiciário, que vive numa bolha, e essa bolha com certeza fica na órbita da Terra e não na Terra, tomam decisões como se o mundo fosse cor-de-rosa. E aí o que acontece? A gente não consegue desenvolver esses mecanismos melhor no Brasil do que tem nos Estados Unidos. Entendi. Perfeito. Antônio, e você acha que o futuro, à medida que a gente tem a nossa economia cada vez mais estável, uma moeda relativamente forte, com uma cotação relativamente estável frente ao dólar, será que o futuro da agricultura não vai ser captar mais dinheiro externo para financiar a agricultura? Tipo, porque quando você tem as taxas em dólar, elas são muito menores do que as taxas em real. O que geralmente assusta quem capta em dólar é porque se você tem uma max desvalorização da nossa moeda, aí o juro te quebra, né? Mas à medida que a nossa economia possa ser cada vez mais estável, nós não deveremos ter uma tendência de captação em dólar, e até porque nós estamos relativamente redeados, porque soja é produto de exportação, café é produto de exportação, milho, boi gordo e etc, etc. O que que você acha disso? Marcelo, é ótimo esse tema. É, mas eu diria que já era para nós estarmos fazendo isso, em larga escala. Esse seu raciocínio está absolutamente correto. E ele está tão correto que a gente fica se perguntando por que não é assim? Será que ninguém pensou nisso antes? Será que o estrangeiro não tem apetite? É óbvio que ele tem apetite. Nós precisamos do dinheiro? É óbvio que nós precisamos. Só que se coloca no lugar do estrangeiro. Se coloca no lugar do estrangeiro. Não pensa que você é um americano olhando para o Brasil. Pensa você é um brasileiro
pensando num país que está evoluindo bastante, mas é um país do, sei lá, do norte da África, ou do Oriente Médio, ou da Ásia Central. País esse que você está vendo a coisa acontecer, que está ganhando tamanho, mas você tem dúvida das regras. Você colocaria seu dinheiro lá com tranquilidade? O que que você esperaria em troca, né? O estrangeiro ele faz essa mesma conta do Brasil. Mas aí você vai dizer, não, peraí, mas o agro brasileiro ele é o número um em exportação de alimentos do mundo. Peraí, é uma comparação que não funciona. Funciona assim. E eu vou te explicar o porquê. Marcelo, esse dinheiro já era para estar rodando aqui em larga escala. Nós importamos insumos em dólar, nós exportamos nossos produtos em dólar. Tomar crédito em dólar é uma coisa óbvia. Sim. Grandes grupos já fazem isso, inclusive. Agora fazem operações fora, elas não fazem operações dentro. E o Sim. pequeno, o médio e o produtor que não é gigante, ele não vai conseguir fazer fora tão cedo. Ele tem que fazer dentro do Brasil. Até Mas porque para ele fazer não tem, né, Antônio? Ele não estrutura, tem claro. balanços Isso. Ele tem muito, para gerar muito que essa melhorar. confiabilidade que você citou aí para quem está lá fora observando, né? Isso. Então, Marcelo, o que que a gente precisa entender? E aí eu vou fazer uma crítica, tá? Uma autocrítica, inclusive, mas que explica o porquê que a gente não evoluiu nisso. Primeiro ponto, Marcelo, enquanto nós tivermos um discurso eterno de renegociação de dívidas, enquanto todo santo ano este assunto for tema no Brasil e ele estiver nos jornais, nós estamos expelindo investidores, sejam eles internos ou externos. Uma parte das operações serem caras no crédito rural é isto. E isto é um fato, gostemos ou não. Enquanto nós não construirmos uma geração de produtores que não cogita uma prorrogação ou uma negociação, nós vamos ter muita dificuldade de atrair capitais externos. Outra coisa, nós temos um arcabouço de regras e um judiciário que não favorece esse tipo de coisa. Você colocaria, não pensa no Brasil, pensa de novo lá fora. Pensa num país emergente de outro país, ou de outro local, fora Continente. daqui. Aham. Você colocaria seu dinheiro numa operação para financiar um produtor rural lá, ou uma indústria, ou seja lá o que for, e Não o judiciário protege o devedor ao invés de proteger o credor? Você colocaria seu dinheiro lá? colocaria. Então não vai vir dinheiro para cá tão cedo, Marcelo. Nós temos uma taxa de poupança ridícula, que é 14,5%, e o maior, quem mais captura a poupança brasileira é o governo, através da rolagem da dívida pública. Nós temos uma disputa voraz por recursos entre empresas, produtores rurais e pessoas físicas para pegar o que sobra e nós deveríamos estar captando dinheiro lá fora. Mas enquanto nós tivermos um discurso eterno de renegociação de dívidas e um judiciário e regras que protegem o devedor e não o credor, não teremos. A gente vai conviver com as consequências das nossas escolhas. Ponto. Antônio, uma última pergunta aqui para a gente fechar. Na agricultura, a gente sabe que a gente tem ciclos de abundância e de escassez. Será que nos ciclos de abundância nós não deveríamos criar um colchão financeiro, um capital de giro, uma estrutura financeira para a gente, ao longo dos anos, depender menos desses financiamentos e se tornar uma instituição muito mais sólida, ao invés de só expandir, expandir, expandir e estar sempre alavancado? Marcelo, eu estou fazendo uma palestra que vai ficar. Eu vou apresentá-la pela primeira vez num evento nosso, da minha empresa, que faço em parceria com outras. Mas como a minha relação contigo ela é de profunda amizade e respeito, e a sua empresa, a MB,
a MP ela é inspiradora para todos nós. Eu vou pela primeira vez falar desse tema e vou furar um pouco a minha palestra. Uhum, Eu estou fazendo uma palestra que compara a gestão financeira, que é uma coisa que a sua empresa está fazendo aí há muitos e muitos anos muito bem feito, com a Fórmula 1. uhum, E o primeiro e principal insight, a partir deles eu vou derivando para outras comparações com a Fórmula 1, é o uhum, seguinte: se nós pegarmos os últimos 20 campeonatos, Marcelo, de Fórmula 1, em só um deles, o carro que teve a maior velocidade na reta ganhou o campeonato. Em todos os outros casos, nenhum carro que foi o mais veloz na reta foi o campeão. Sabe por quê? Porque na Fórmula 1, o campeão é quem faz a curva mais rápido e não quem anda na reta mais rápido. E para andar na curva mais rápido, eu não tenho que ter somente motor, eu tenho que ter freio, eu tenho que ter suspensão, eu tenho que ter pneu, eu tenho que ter telemetria. E essas coisas eu só consigo com gestão. uhum. Acelerar na reta é fácil. Todo mundo faz. Faturar milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão não é difícil. Você consegue. O Sim, difícil é fazer curva fazendo todos esses negócios. E cada volta de uma corrida é uma safra. é, E nós temos que ganhar é a corrida, não é a volta. exato. E para isso a gente precisa fazer curva direito. O É. que eu vejo como uma regra no agro? Quando o preço da soja está 200, o milho está 100, o arroz está 100, o café está 2.000, enfim, quando os preços estão lá em cima das commodities, todo mundo tem uma testosterona que se você botar todo mundo num ginásio, capaz de se matarem de tanta testosterona. Sim. Só que depois vem uma curva e a gente só vê nego Passa saindo, reto, e o cara passa reto, né? só vê o nego saindo na curva reta e batendo no muro. É isso aí. Por quê? Porque as pessoas se preparam para acelerar, mas não se preparam para fazer curva. E o agro é fazer curva, meu amigo. Do mesmo jeito que a Fórmula 1 é fazer curva rápido. Ô, E as Antônio, curvas do agro são bênçãos que Deus dá, que Deus manda, para você aproveitar e não para você se esborrachar. perfeito. E além disso, né, imagino que você também vai comentar isso, não querendo furar mais um pouquinho a sua palestra, né, a importância do planejamento, da estratégia, né, somado a essa gestão que você acabou de dizer. Por exemplo, às vezes a equipe já planeja ali, ó, na hora que acontecer assim, 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 você entra no box que a gente já vai trocar os pneus e você já volta para a pista em tal situação, a hora que a corrida retomar, você já está bem posicionado e tal. Quer dizer, então é gestão, planejamento, estratégia. E parabéns aí. Marcelo, a telemetria praticamente foi criada por Ayrton Senna. Uhum, E o Ayrton Senna, ele era um cara que para cada hora que ele tinha de pista, ele tinha dezenas de horas de reuniões com os engenheiros e análise de dados. uhum, E hoje não se faz, não existem campeões que não sejam muito bons de análise de dados, de informações, de transformar dados em decisões. Não existe, Marcelo. Nem na Fórmula 1, nem em nenhum outro esporte e nem na vida dos negócios. é isso aí. Então, empresas como a sua, como a minha, elas são de suporte. Elas são. Não tira a genialidade do gênio. Exato. Agora, gênio sem saber, sem ter plano, sem ter dados, sem é, ter pista para tomar as decisões geniais que ele toma, ele é só mais uma pessoa aí, sabe? Então,
Eu não acredito no futuro do agro sem a gente melhorar nossa capacidade de fazer curva, sem nós nos profissionalizarmos, sem nós melhorarmos os processos de gestão. A gente evoluiu muito o motor, que é a capacidade de produzir. Agora está na hora de olhar para freio, para olhar para suspensão, olhar para asa, olhar para telemetria, olhar para as outras coisas que é que fazem de fato um carro se caminhar. Condicionamento físico e mental do piloto, né? Porque Isso, com certeza, com isso certeza. também é muito importante dentro de uma corrida, né? E nós, como empresários, gestores, muitas vezes, sobre uma situação de má condicionamento mental ou físico, somos capazes de tomar muitas decisões erradas e levar o carro para um rumo ruim, né, Antônio? E dentro dessa linha que você está colocando, eu me lembro bem de uma Copa do Mundo que um goleiro, não me lembro se foi 3 ou 4 pênaltis que ele pegou, né? E todo mundo, não, o cara é genial, o cara é o cara e tal. Aí o repórter chegou nele, ele tirou de dentro da meia um papelzinho que estava lá a estatística dos pênaltis que cada jogador adversário ia bater. Ó, fulano, 87% das vezes chuta no canto direito, baixo. Ele tinha essa informação. É Então, isso, Marcelo. É isso. entendeu? Isso Aí vale ele para pulou a no gente precisa. canto direito com a sensação: eu tenho 87% de chance de pegar esse pênalti, né? E aí dá Se tiver, certo. se houverem 5 batidas de pênalti e ele tivesse esses dados de cada batedor, a chance de ele pegar pelo menos um pênalti ela é quase que 100%. A É verdade. chance de ele pegar mais de um pênalti, ela é maior do que 50%. Ou seja, tem que olhar para dado. É isso E aí. se no esporte os caras fazem, imagina numa Os empresa, num negócio que negócios. fatura milhões. Antônio, obrigado aí pelo carinho, pela sua presença. Um abraço, amigo. Muito obrigado, Marcelo. É sempre ótimo debater contigo, conversar contigo, a gente trocar conhecimento. Eu adoro trocar ideias com você porque eu sempre saio ganhando. As suas ideias são muito melhores que as minhas. Um É isso. abraço para você e para toda a sua audiência. Abraço, amigo.